União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde. Meu nome é Patrícia Veras, eu sou técnica do Departamento de Atenção à Saúde da Família e hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante, que é uma conquista para a saúde pública das crianças e das gestantes do estado do Maranhão, que é o processo de estratificação de risco da saúde da criança e da gestante. Então, para a gente iniciar, a gente precisa entender o conceito de estratificação de risco. Então, o que é uma estratificação de risco? É um processo por meio do qual se identificam grupos ou estratos de riscos relacionados a uma determinada condição de saúde, considerando pelo menos dois aspectos, que é a severidade, ou seja, a gravidade, o fator de risco, as complicações dessa condição de saúde, que podem ou não agravar uma condição de risco de um usuário. E aí esse conceito de estratificação de risco ele é fundamentado através do modelo de atenção às condições crônicas proposto pelo professor Eugênio Vilaça Mendes. Então, o professor Eugênio, quando ele propôs o modelo de atenção às condições crônicas, ele estudou três outros modelos, que é o modelo de pirâmide de risco, proposto pelo Plano de Saúde norte-americano, que é a Kaiser Permanente, pegou o modelo de condições de saúde, que é o modelo de Wagner, e o modelo dos determinantes sociais. Então, ele trouxe esse conceito de estratificação de risco através de um modelo, que é o modelo da atenção às condições crônicas. Então, na base desse modelo, a gente tem no nível 1 intervenções de promoção da saúde. Então, tudo que a gente pensar de políticas públicas vai estar na base desse modelo, né? E aonde a gente deve trabalhar a promoção da saúde das comunidades e das pessoas. Então, o que a gente pensar de políticas públicas está na base desse modelo, como estratégia de saúde da família, o NASF, e aí a gente traz a política de promoção da saúde. Subindo mais um pouquinho nesse modelo, a gente tem o nível 2, que é a intervenção na prevenção das condições de saúde. Então, aqui o usuário ainda não tem uma condição de saúde instalada, e aí a gente precisa fazer a vigilância de saúde, a vigilância da condição de saúde desse usuário para que ele não agrave. No nível 3, aí sim, a gente já tem uma condição de saúde instalada e a gente precisa dividir essa população em estratos de risco. Então, vamos pegar, por exemplo, eu tenho uma população de 80 gestantes na estratégia de saúde da família, a gente precisa dividir essas gestantes em estratos de risco, ou seja, de acordo com a sua severidade. E aí a gente tem dois estratos, gestantes de risco habitual e gestantes de alto risco. Então, aqui é que fundamenta todo esse conceito de estratificação de risco da saúde pública. Então, a gente precisa definir esses grupos prioritários para que a gente possa, de fato, fazer a gestão da clínica desses usuários. E aí a gente vem para o nível 4, que é o nível de gestão da condição de saúde, onde a gente já dividiu essa população em estratos de risco, e nível 5 é onde a gente realmente tem casos muito complicados e a gente precisa fazer a gestão do caso desse usuário. E aí a gente tem, cortando esse modelo, uma linha que é a linha vermelhinha que está aí, que é a linha do autocuidado apoiado. Então, se a gente for ver do lado esquerdo, a gente tem um maior espaço, né? E do lado direito a gente tem um espaço menor. Então, esse espaço é onde o usuário ele consegue se cuidar sozinho, onde a gente vai trabalhar o autocuidado. E do outro lado é o que ele passa com o profissional de saúde. Então, se a gente vê no 2, a gente tem que trabalhar muito mais o autocuidado apoiado do que o cuidado do profissional de saúde. Já quando ele está no nível 5, ele tem uma condição de saúde tão complicada que ele vai depender de quê? Muito mais do profissional da saúde do que seu autocuidado. Então, essa linha de autocuidado, ela orienta muitos serviços de saúde para a gente trabalhar com a condição de saúde dos usuários. E aí a gente vem primeiro para a estratificação de risco da gestante. Então, para a gente discutir a estratificação de risco da gestante, a gente precisa discutir o modelo de estratificação do pré-natal no estado do Maranhão. Então, a gente pega aqui, começa com o fluxograma da linha de cuidado da gestante. Então, a gestante, ela chega à unidade de saúde,
com atraso menstrual ou uma ausculta fetal positiva, e aí a gente identifica, confirma a gravidez, e aí na primeira consulta que ela chegou à unidade de saúde, a gente precisa estratificar o risco dessa gestante e também estratificar como é que vai ser o cuidado de pré-natal dela. E aí no Maranhão, hoje, a gente tem o pré-natal de risco habitual, a gente tem o pré-natal de risco habitual mais o pré-natal especializado, e aí a gente tem o pré-natal de risco habitual mais o pré-natal de alto risco, que a gente vai discutir agora. Então, primeiro a gente vai discutir os estratos. Então, eu tenho a minha população de gestantes, tá? E aí eu preciso estratificar. Então, de estratos, a gente só tem dois, que é o estrato de risco habitual e o estrato de alto risco, tá? Então, dialogando também com os manuais do Ministério, que só trazem esses dois estratos, risco habitual e alto risco. Já para o pré-natal, que é o ponto de atenção que ela vai ser atendida, né? Então, a gente vai pensar primeiro, o que é o pré-natal de risco habitual? Então, é a porta de entrada da gestante na rede assistencial de saúde, caracteriza-se pela assistência prestada pela equipe multiprofissional da atenção primária ao pré-natal para aquela gestante sem fatores de riscos para agravos à saúde materna e perinatal. Então, qual vai ser o ponto de atenção que a gestante vai ser atendida? Se ela for uma gestante de risco habitual, ela vai ser atendida no pré-natal de risco habitual, que é realizado na unidade básica de saúde. E aí a gente vai, uma gestante de alto risco. Onde é que ela vai ser atendida? Então, no Maranhão, devido ao vazio assistencial que a gente tem, onde a gente só tem 2 maternidades de alto risco de gestão estadual, que é Imperatriz e em São Luís, como é que essas gestantes teriam acesso a esse pré-natal de alto risco? E aí, com consultoria da OPAS, a gente pensou no pré-natal especializado, que é um pré-natal, tá? Vamos dizer, de complexidade intermediária entre o risco habitual e o pré-natal de alto risco. O que é esse pré-natal especializado? Então, é uma etapa de complexidade intermediária na assistência pré-natal que deve estar vinculada e ordenada pela atenção primária. Então, é a atenção primária que vai estratificar o risco lá na unidade básica de saúde e vai dizer qual é o ponto de atenção que ela vai ser atendida dentro do seu pré-natal. Tá? E como é que é caracterizado esse pré-natal? Caracteriza-se pela assistência qualificada, desempenhada por equipe multiprofissional, como o médico, gineco-obstetra, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o assistente social e a ultrassonografia. E aí a gente vem, de fato, que é um pré-natal de alto risco. Então, é o pré-natal de maior nível de complexidade na assistência pré-natal, caracterizada pela assistência qualificada, desempenhada pelo especialista, gineco-obstetra, capacitado para o manejo do agravo da gestação com repercussão clínica sistêmica, além do suporte de equipe multiprofissional especializada. E aí, o que vem que está causando muita confusão? Então, a gestante, a gente tem quantos estratos de riscos? 2, que é o risco habitual e o alto risco, mas ela pode ser atendida em 3 pontos de atenção, tá? Que é a estratificação do pré-natal, que aí a gente tem o pré-natal de risco habitual, a gente tem o pré-natal especializado, a gente tem o pré-natal de alto risco. Né? Então, estratos são só 2, mas pontos de atenção são 3 pontos de atenção, com a criação do pré-natal especializado no estado do Maranhão. E aí a gente vem, como é que ficou a questão do pré-natal a partir da estratificação de risco? Então, pré-natal de risco habitual, ela é feita na UBS com uma estimativa de 85% de gestantes. Então, 85% das gestantes vai ter um pré-natal de risco habitual que é para ser realizado na UBS. E aí a gente vem, 15% dessas gestantes vão transitar entre o pré-natal especializado e o pré-natal de alto risco. Então, o pré-natal especializado é realizado compartilhado entre a UBS e o ambulatório de especialidades. E o pré-natal de alto risco, ele é compartilhado entre a UBS e a maternidade de risco habitual, que é onde estão os grandes especialistas, né? O pessoal da medicina fetal, um neurologista, um cardiologista, então são para condições de saúde altamente complexas. Então, 85% dessas gestantes vão fazer aonde? Seu pré-natal na unidade básica de saúde. E somente 15% vai transitar entre o pré-natal especializado e o pré-natal de alto risco. E aí a gente vem para os critérios de estratificação, tá? Para a ficha em si.
Então, quando a gente pensou na ficha de estratificação de risco, tudo que está nessa ficha, que vai ser disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Saúde, tudo aqui é fator de risco para a gestação. Então, todos os fatores que a gente encontrar nessa ficha, ela vai ser um fator de risco para a gestação. Só que são fatores de risco que podem ser manejados na atenção primária, são um fator de risco que eu preciso compartilhar o cuidado com o pré-natal especializado e vai ter fator de risco que eu vou ter que compartilhar com a maternidade de alto risco, tá? Então aqui a ficha ela traz o extrato de risco, ela traz o ponto de atenção que essa gestante tem que ser atendida e ela traz os fatores de risco gestacional. E aí a gente vai, então cada quadradinho dessa ficha a gente sempre vai ter características individuais, condições sociodemográficas, história reprodutiva anterior, condições pré-existentes. E aqui a gente começa. Então, características individuais. Então, idade materna em termos de vida reprodutiva, estado nutricional com MC entre 25 e 39 e ganho ponderal inadequado. Então, que é o grande diferencial para o manual do Ministério. No Ministério hoje a gente tem que a gestante no extremo de vida, ou menor de 15, ou acima de 35 anos, é uma gestação de alto risco. Mas a gente entendeu? Se ela não tiver nenhuma comorbidade associada, só o fator idade, hoje para o estado do Maranhão a gente não considera como fator para alto risco. Tá? Porque se ela tiver só esse fator, idade isolado, não se caracteriza como pré-natal de alto risco. É uma condição de risco? Mas ela pode ser manejada onde? Na atenção primária. A gente não está desconsiderando o fator de risco, mas sim que a gente considera que a atenção primária, somente o fator idade isolado, ela pode ser manejada na atenção primária. Mesma coisa é o IMC entre 25 e 39 e uma gestante com ganho ponderal. Então, se ela não tiver nenhuma uma condição de saúde associada a esses fatores, elas são consideradas de risco habitual. E aí vem condições socioeconômicas, estabilidade conjugal, baixa escolaridade, menos de 5 anos de estudo, baixo nível socioeconômico, risco ocupacional, por excesso de esforço físico, exposição a agentes físicos, químicos e ou biológicos. E aí a gente veio para o histórico reprodutivo anterior, nuliparidade, multiparidade, cirurgia uterina anterior, cesáreas prévias, síndromes hemorrágicas. Então a gente tentou agrupar. Então muitos vão querer o nome daquela doença específica, Mas aí a gente tem que entender qual é o fator que ela está relacionada, Se está relacionada a características individuais, condições sociodemográficas, história reprodutiva anterior, condições pré-existentes. Então a gente não vai encontrar um nome específico daquela doença, mas a gente tem que entender que ela está dentro de um conjunto de fatores de risco. E aí como é que eu vou preencher essa ficha? Então eu estou lá, então a gente tem que entender a ficha como um produto final da minha consulta médica ou de enfermagem, Senão a ficha ela vira protocolar, que eu tenho que preencher, e o checklist, e a gente não presta o cuidado necessário. Então é o produto final, se eu tiver uma boa consulta médica, uma boa consulta de enfermagem, eu vou saber preencher a ficha de estratificação. Então qualquer quadradinho desse que eu marcar o X, só basta marcar o X uma vez. E aqui eu marquei nas condições sociodemográficas, E aí eu vou olhar para a coluna da direita. Qual é o ponto de atenção que ela vai ser atendida? Atenção primária à saúde. Qual é o status de risco dela? Risco habitual. Então eu marco o X, só precisa um X. Pode ter 2, 3, 4, sim. Mas é necessariamente só um. Então eu enquadrei ali dentro de condições sociodemográficas. E aí eu olho para a coluna da direita, qual é o ponto de atenção? Atenção primária. Qual é o status de risco dela? Risco habitual. E aí a gente reforça a questão do pré-natal, que o pré-natal não é para ser feito somente pelo profissional enfermeiro, e sim pela equipe multiprofissional da atenção primária. Porque o enfermeiro sozinho ele não vai conseguir estratificar o risco da gestante, porque essa ficha de risco, especificamente, a gente vai ter que fechar alguns diagnósticos. Quando a gente esmiuçar essa ficha, ela vai precisar do profissional médico para fechar o diagnóstico junto com a equipe. Então, a equipe tem que participar da discussão do estado de risco dessa gestante.
E aqui de vermelho, né, quem pegar a fichazinha colorida, a gente vai ter necessidades que a gente precisa vigiar essa gestante. Ela ainda não é alto risco, mas ela precisa de uma vigilância constante pela equipe de estratégia de saúde da família, que são as situações de violência, dependência de drogas lícitas, complicações durante a gestação, como episódio único de infecção urinária. Então, só teve um episódio, eu tenho que estar vigilante a essa gestante, mas ela ainda é de risco habitual. Se é uma infecção urinária que eu não estou conseguindo manejar, ela está de repetição, aí sim a gente vai ter lá um fator de alto risco, infecção urinária de repetição ou infecção urinária de difícil manejo. Aí sim é um fator para a gente considerar ela de alto risco. E aqui a gente chama atenção para situações de violência, né, que gestante, a menina que tiver menos de 13 anos, a gente já considera como uma violência sexual. Então, a gente precisa notificar, entendeu? E aí, se for uma situação de violência nessa extremidade, como a gente tem no nosso estado, meninas grávidas com 7, 8 e 9 anos, a gente precisa dessa notificação e aí sim ela vira um caso de pré-natal de alto risco. E aí a gente vem para o alto risco. Então, a gente sempre vai ter condições sociodemográficas, complicações durante a gestação. E aí, a gente marca o xizinho aqui, em toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, zika, sem infecção fetal, né? E aí eu olho para a coluna da direita, onde é que ela vai ser atendida? No pré-natal especializado. Qual é o extrato de risco dela? Alto risco, certo? A ficha ela é bem autoexplicativa. E aí a gente vem para o pré-natal de muito alto risco. Então a gente colocou aqui distúrbios nutricionais, como anorexia, obesidade grau 3 ou ganho de peso inadequado ou excessivo. Então eu marquei o xizinho nesse fator, onde é que ela vai ser atendida? Pré-natal especializado. É só ver a coluna. Qual é o estado de risco dela? Alto risco. E aí a gente vem para uma próxima tela, condições pré-existentes. A gente marcou que ela tem doenças hemorrágicas graves, como doença falciforme, púrpura. Qual é o extrato de risco dela? Qual é o ponto de atenção que ela vai ser atendida? Atenção primária, mais ambulatório especializado, mais a maternidade de alto risco, terciária em São Luís. Aí o extrato de risco dela vai ser alto risco. Então, o que a gente tem em mente quando a gente for trabalhar a ficha de estratificação é o local que ela vai ser atendida, né? Porque ela tem 2 estados de risco mais 3 pontos de atenção, que é atenção primária, pré-natal especializado e pré-natal de alto risco. E aí a gente vem para a estratificação de risco da criança. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente for estratificar o risco da criança é a diferença entre situação de risco e criança de risco. Então, eu posso ter uma criança que está ali em alta vulnerabilidade social, ela está em uma situação de risco, mas ela ainda não é uma criança de risco. Mas se a gente não fizer a vigilância dessa situação de risco, aí sim ela vira uma criança de risco, né? Então, o que a gente quer chamar a atenção? Que a questão social para a criança ela é muito importante. Né? Qual é a condição socioeconômica dessa criança, qual é a estrutura familiar dessa criança, quem é o cuidador dessa criança, quem mantém, né, quem alimenta essa criança. Então, são situações que vão interferir totalmente na criança, né, na situação de risco que pode virar uma criança de risco. E aí a gente vem para os estados de risco da criança. Então, na criança a gente já tem 3 estados de risco. Criança de risco habitual, criança de médio risco e criança de alto risco. E aí, como da gestante, criança de risco habitual, ela vai ser atendida na UBS, a criança de médio risco, ela vai ser atendida na UBS com uma interconsulta com o centro de referência ou centro de atenção secundária e somente a criança de alto risco ela vai ser referenciada para um serviço de atenção terciária, a gente vai corrigir. Então, na criança, 75% vai transitar entre risco habitual e médio risco e 25% vai ser crianças de alto risco. E aí a gente vem para os critérios de estratificação. Então, diferente da gestante a gente trabalha com fatores de risco. Então, quando a gente viu a ficha, tudo ali é fator de risco. Só que são fatores que vão ser trabalhados ou na atenção primária, ou no especializado, ou no alto risco. A da criança, ela já traz escolhas, né? A gente já vai ter
que está somando alguns scores. Então, quando é que a gente vai ter uma criança de risco habitual? Então, essa criança ela não vai ser uma criança sem fator de risco e vulnerabilidade sociofamiliar e a criança que não foi incluída em nenhum critério no âmbito clínico. Então, a gente vai levar em consideração tanto a vulnerabilidade social como os critérios clínicos dessa criança. A criança de médio risco, então ela vai ter que marcar, vai ter que ter pelo menos um fator de risco individual ou estilo de vida e um fator obrigatoriamente relacionado ao campo sociofamiliar. Então ela vai ter que marcar 2 campos, ela vai marcar tanto lá, né, no biológico como no sociofamiliar. E a criança de alto risco, ela tem que ter pelo menos um fator de risco individual, né? Vai ter o fator familiar, ela vai interferir, vai, mas como agravante para a condição de risco dessa criança. E aí a gente vem para a ficha, né? Então aí a gente vai ter critérios individuais numa coluna e critérios sociofamiliares na outra coluna, tá? Então lá durante a consulta de crescimento e desenvolvimento da criança, eu tô com a fichinha lá e assim, o que a gente recomenda para a ficha de estratificação de risco da criança? Que ela seja feita nos 5 primeiros dias de vida, na semana, né, na primeira semana de risco ou na primeira semana de vida da criança. Por quê? Porque ela pode dar muito viés na ficha. Entendeu? Se eu não captar o mais precocemente possível essa criança e estratificar o seu risco, a gente vai ver que vai interferir e dar muito viés. Quando a gente for discutir na ficha mais pra frente, eu mostro pra vocês, tá? E aqui que a gente tem de características individuais. Então, mãe com pré-natal sem intercorrência, a idade gestacional da criança foi entre 37 e 42 semanas, teve o peso ao nascer entre 2.500 e 4, teve ápiga no 5º minuto de 8, ausência de patologias específicas, aleitamento materno exclusivo, triagens neonatais realizadas com resultados sem alteração, indicações de crescimento adequados para a idade, todos os marcos de desenvolvimento presentes para a idade e o calendário vacinal dela atualizado. O que a gente tem nas condições sociofamiliares? Rede de apoio social e familiar definida, mãe com mais 8 anos de estudo, mãe com mais de 18 anos. E aí a gente vem e marca, né? Então, os indicadores de crescimento e desenvolvimento adequados para a idade. Então, na criança, ela não tem fator de risco. Para ela ser risco habitual, ela não tem fator de risco, ela está normal, nasceu bem, em idade gestacional boa, calendário vacinal atualizado. Então, é uma criança sem fator de risco. E aí a gente vem para o médio. Então, no médio, a gente tem lá, aí já tem a prematuridade, que ela já está entre 35 e 37 semanas, a idade gestacional maior ou igual a 42 semanas, peso ao nascer entre 2 e 2.500, RN sem triagem neonatal, criança menor de 6 meses de idade. E aí, para ela ser média, ela vai ter que marcar o quê? Um fator da condição biológica e um fator social, obrigatoriamente. Então, para me considerar a criança de médio risco, ela tem que marcar um fator de condições clínicas ou estilo de vida e um fator obrigatoriamente social. Então, se ela tiver somente um fator biológico, aí vai o critério clínico da equipe. Por isso que a ficha da criança, ela traz muita qualidade, ela tem que ter uma consulta muito boa, né? Diferente da gestão que é só fator de risco, da criança não. Eu vou ter que ter uma boa consulta médica e uma boa consulta de enfermagem para mim transitar com a ficha da criança. E aí a gente vem para o alto risco, que é o mais característicos, né? Que já são as grandes patologias, que são, são síndromes características. Então, chegou uma criança para ser consultada, eu consigo identificar. Então, a grande dificuldade do manejo da ficha da criança é o médio e o baixo risco. Porque aí a gente sempre fica em dúvida. É ou não é? Precisa ou não precisa de interconsulta? E aí vai precisar muito do manejo clínico. E o que a gente fala do viés da ficha? Então, foi uma criança que ela nasceu, né, com baixo peso. Mas eu só captei ela com 4 meses de idade. E agora ela está com peso normal. Né? E aí, ela nasceu com baixo peso, mas agora ela está normal. Então, se a ficha não for feita na primeira semana de vida da criança, ela vai trazer muito viés para a estratificação. Porque hoje ela nasceu com baixo peso, mas hoje ela está clinicamente bem.
né? Então, ela não tem mais esse fator de risco. Esse fator de risco foi superado. Então, se eu não captar mais precocemente a criança e não fizer na primeira semana de vida, eu vou ter que ter ainda mais manejo clínico para realizar a ficha de estratificação. Certo? E é isso, gente. Muito obrigada.